Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos, estudantes da Licenciatura em Educação do Campo da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Eu sou o professor Dr. Ricardo Santos de Almeida e estaremos juntos ao longo desta primeira unidade da disciplina Sociologia da Educação. Bem, essa primeira unidade ela tem como tema a educação, um objetivo sociológico. Não deixem de pesquisar obras e livros que estão lá na biblioteca virtual. Basta você digitar a palavra, ou melhor, as palavras Sociologia da Educação e vocês vão encontrar várias referências interessantes, cujos estudos são pertinentes ao nosso componente curricular. Inclusive, alerto a vocês que a realização da busca desses estudos contribui fortemente para a formação de você acadêmico, não apenas nesta disciplina, mas também em tantas outras ao longo do nosso curso. Bem, ao longo deste encontro, nós vamos realizar uma conceituação, uma problematização de fatores estruturantes da sociologia como ciência da sociedade e a sociologia da educação como um ramo específico da educação, a partir de diferentes concepções de sociedade. Vamos apresentar alguns teóricos para concebermos e compreendermos as suas ideias, teorias que são vigentes na sociologia e suas contribuições para a educação. Vamos também, realizar a leitura, a reflexão e discussão sobre diferentes concepções da sociologia da educação na perspectiva de compreensão acerca da sociedade em que vivemos. Vamos também compreender as principais estruturas e concepções da sociedade em que vivemos. Vamos, nesse processo, identificar diferentes concepções sociológicas de sociedade entre alguns autores clássicos da sociologia. Bem, é imprescindível que a gente, no processo de estudo, adentre e problematize uma série de questões. Uma delas é que a sociologia da educação ela é um campo da ciência que vai estudar os processos sociais envolvidos na educação. Nesses processos, nós vamos incluir relações entre educação e sociedade, instituições educacionais, desenvolvimento individual no contexto educacional. A sociologia da educação, ela vai analisar como a educação molda e é moldada pela sociedade. Nós vamos também, dentro desse processo, explorar temas como desigualdade social, reprodução cultural, socialização e o papel da escola na formação de indivíduos e manutenção da ordem social. Bem, agora nós temos uma citação direta. Nessa citação direta, nós vamos ter o pensamento do professor Carlos Rodrigues Brandão, do livro O que é Educação. Ele vai dizer o seguinte: ninguém escapa da educação, em casa, na rua, na igreja ou na escola, de um modo ou de muitos, todos nós envolvemos pedaços da vida com ela, para aprender, para ensinar, para aprender e ensinar, para saber, para fazer, para ser ou para conviver. Todos os dias misturamos a vida com a educação. Não há uma única forma nem um único modelo de educação. A escola não é o único lugar em que ela acontece. E talvez nem seja o melhor. O ensino escolar não é a única prática e o professor profissional não é seu único praticante. Bem, essa reflexão ela é muito profunda e ela nos abre os olhos para que a gente possa compreender que falar de educação é falar também da própria Constituição e a reprodução do sistema social. Afinal, é através do processo educativo que homens e mulheres vão aprender a ser, a pensar, a conviver, a fazer, a perpetuar sua cultura, hábitos, valores, componentes de vida e sociedade. Bem, em função desse caráter permanente, onipresente, o Brandão, nesse livro, ele vai trazer uma situação bem interessante nessa citação, que é ninguém escapa da educação. Bem, sociedades antes, hoje e futuramente, elas vão se utilizar de diferentes processos educativos, na sua concepção, renovação e perpetuação. Assim, a educação ela vai ajudar a formar homens e mulheres, independentemente de cor, raça ou credo, formas de agir de uma maneira ou de outra, se constituir de forma associada ou também de maneira competitiva. É, gente, isso mesmo. Mas, no processo, ele não é o único. Ele
pode variar de uma sociedade para outra. A educação, ela serve a um tipo de sociedade e a um grupo, mas não necessariamente vai servir a outros. Por isso que é muito importante estarmos sempre atentos, no nosso caso Brasil, à nossa formação do território. Como é que nós fomos forjados? Consubstanciados em opressões? Bem, é muito importante que a gente também se ligue todos os processos como a nossa sociedade ela vai sendo formada, reestruturada, reorganizada. Existem sociedades em que a sociedade ela vai valorizar a educação muito fortemente, mas de forma informal, mas tem outras que vão buscar pela legitimação e formalidades. Bem, a educação ela tem objetivos muito determinados, específicos, claros e podem ser representados. Escolas, universidades, além de depender de diretrizes educacionais, que podem ser centralizadoras, como o currículo, determinadas por estruturas hierárquicas. E aí a gente precisa observar que, em muitas sociedades, a educação formal ela vai dividir espaço, mas não legitimidade, com a educação não formal. E aí a gente começa a observar e perceber que existem vários tipos e formas de educação, do mesmo jeito como existem várias sociedades. Bem, é algo complexo, contraditório. A educação, ela não somente pode atuar como transformadora e progressista, ela também pode atuar para perpetuação de estruturas sociais, que muitas das vezes selecionam, peneiram, conservam, reproduzem, legitimam, reforçam desigualdades sociais. Isso pode acontecer, tristemente. Mas, antes de adentrarmos e aprofundarmos esses estudos, vamos compreender um pouco sobre o que vem a ser a socialização. Ele é um conceito que muito na educação é problematizado e é entendido como um processo com o qual nós, seres humanos, nos integramos à sociedade. Nós conseguimos, com a socialização, aprendermos a viver de acordo com costumes de determinada cultura. Mas o que vem a ser a socialização? Ela, além de processo, ela também é a assimilação de hábitos culturais que guiam o aprendizado social dos indivíduos que adquirem valores e regras da sociedade específica da qual fazem parte. Qual é o modo como a gente se socializa? Pensem sobre isso. Com a nossa família, na escola, nos ambientes diversos de trabalho, com os seus amigos. Bem, aquilo que nós somos pode ser resultado do processo que aprendemos na convivência com outros seres humanos, com base em costumes, fazeres comuns. Um dos principais pensadores que vai problematizar e discutir a respeito do que vem a ser socialização é o Émile Durkheim. Ele vai afirmar que a sociedade molda homens e mulheres, seus comportamentos, atitudes, ideias e ações. O Durkheim, ele afirmava também que o fato social apresenta três características principais: a coerção, que é o poder da pressão, a obrigação; a exterioridade, que independe do indivíduo; e o geral, ou seja, que é comum a todas as sociedades. E existem níveis de socialização. A primária e a secundária. A primária ela vai ocorrer no período da infância, desenvolvendo nas relações sociais, de cunho familiar e escolar. Já a secundária ela vai acontecer em vários outros ambientes e meios sociais com o qual o indivíduo ele vai estar inserido, como a igreja e o trabalho. Bem, é preciso lhes alertar, o processo de socialização ele nunca termina. Ele nunca terminará. Ele acontece durante toda a nossa vida. Portanto, estamos sempre aprendizes. E é sabendo disso que a gente precisa também tomar nota sobre algo muito importante. Porque nós precisamos compreender e entender como a estrutura social, os grupos, eles vão se organizar,
Precisamos saber para onde eles caminham. Essa inquietação ela pode nos revelar entendimentos vários, possibilidades e limites do processo educativo, assim como que tipo de sociedade nós temos e que tipo de sociedade queremos ser. Qualquer que seja ela, o fenômeno educativo ele é central. Ele age em uma ou outra direção, dependendo do contexto. Desse modo, nós precisamos entender a complexidade das relações recíprocas entre sociedade e educação. Daí os conceitos eles são fundamentais. Bem, se a sociologia ela vai se ocupar dos fatos relacionados à vida em sociedade, o intuito de desvendar a estrutura básica da sociedade humana, precisamos identificar as principais forças que mantêm os grupos unidos ou que os enfraquecem e verificarmos quais as condições que transformam a vida social. A sociologia da educação, como um ramo da ciência, ela vai se ocupar dos fatos relacionados ao fenômeno educacional. E aí nós precisamos estar atentos sobre como o sistema educacional, em sociedades complexas como a nossa, Brasil, tendo a escola como um dos seus principais objetivos, acontece. Nós precisamos entender a função social da escola, as relações educacionais em diferentes contextos sociais, a relação entre professores e alunos, discente e docente, educador ou educando, a depender da concepção que se tem, da problemática da igualdade de oportunidades. Será que todos têm as 24 horas, as mesmas? A constituição de identidades. Ninguém pode nos determinar, independentemente do lugar onde estamos. Das transmissões de saber ou partilha deles. Tudo envolve um processo de socialização e reprodução social e cultural. Exatamente. Dito isso, nós vamos avançando nas nossas discussões, porque elas não se acabam agora, elas permanecem e continuarão ao longo de toda essa unidade. Bem, eu achei interessante, fiz uma pesquisa e encontrei uma imagem do canal da Marcela. E ela vai falar sobre o processo de socialização. Ela, em primeiro plano, coloca o ser humano como um ser humano social. Enfim, ele é um ser social. Ela vai compreender que o ser humano ele já encontra o grupo estruturado com a quantidade incontável de normas, de costumes. Ela vai entender que a sociedade ela precede o indivíduo, sendo o ser humano um produto da interação social. Ela vai compreender o indivíduo como um produto do sistema complexo de interações que ocorre na sociedade que ele faz parte. Ela vai compreender também o processo de socialização como uma interação social, que é quando toda ação recíproca de ideias, atos ou sentimentos entre pessoas e grupos acontece. Ela também vai entender a interação social como uma implicadora da modificação do comportamento das pessoas ou grupos que dela participam. Ela também vai compreender a interação social como a base de toda a vida social, que vai ser a interação, responsável pela socialização dos indivíduos. Como será que você se socializa? Você já parou para se perguntar? É importante que a gente esteja atento, porque para que a ação social se processe, precisamos ter contato social. Nós estamos aqui na tela, estamos precisando fazer o quê? Enviar mais mensagens, participar mais dos fóruns durante os encontros síncronos. Também precisamos nos posicionar, porque eu não sou detentor de todo conhecimento, você também tem algo a me partilhar. Então, é nesse movimento que a gente vai, de interação social, aprender não só esse componente curricular, mas tantos outros. E é nessa partilha que a socialização, ela vai acontecer, porque ela é a partilha, ela é a aprendizagem em sociedade. E a socialização de indivíduos se processa, mas se adequa à personalidade de cada um. É um processo. Então, busquemos ser solidários uns com os outros. E a socialização, ela tem um papel. Ela pode ser uma opção ou uma imposição. Enquanto opção, é importante que a gente se atente que
ela se faz em função de uma mudança radical na nossa vida. Já enquanto imposição, vai estar relacionada à família e Estado. Bem, essa socialização ela pode acontecer de várias formas ao mesmo tempo, em tempos distintos, de uma forma ou de outra. E aí esse movimento ele vai contribuir por uma transição de um indivíduo de um grupo para o outro, reforçando e destacando a necessidade de lealdade para com o novo grupo. Parem para se observar suas relações sociais. Infância, adolescência, fase adulta. A socialização, ela envolve 3 etapas: a negação de um antigo status, a identidade da pessoa, degradação e desorientação, uma provável morte ritual, né, uma aceitação do status e da cultura de um novo grupo, e aí é um outro renascimento. É algo bem interessante e muito polêmico. Bem, eu mencionei rapidamente alguns estudiosos que nós vamos precisar compreender. E aí eu fiz uma pesquisa e verifiquei que uma moça, uma estudiosa, Maria Luísa Vasconcelos, ela em uma disciplina, ela pensou e trouxe à tona como alguns dos pesquisadores, eles vão também, de certa forma, contribuir para os estudos relacionados à educação. Um deles é Karl Marx, outro Max Weber, outro Emile Durkheim. Independentemente dos pensamentos de cada um deles, todos eles contribuíram, de algum modo, para a educação. E aqui eu não vou estar determinando quem é o melhor ou quem é o pior. Eu compreendo que não só estes, mas outros tantos, como o Bourdieu, como também o Gramsci, eles também vão contribuir fortemente para que a sociologia da educação se faça e seja contributiva aos nossos estudos. Bem, aí a gente precisa entender o seguinte, que existem tipologias, reflexões, complexidades de fenômenos educativos em que cada um deles pode contribuir para desnudar e nos fazer compreender o que se perpetua ou não enquanto desigualdades sociais e também entendendo como a educação pode ser transformadora e revolucionária ou também pode servir para as opressões. Acreditem se quiser. Bem, eu vou passando os slides para tentar simplificar, para que cada um de nós entendamos, dentro de toda essa carga de conhecimento que o Marx, por exemplo, ele vai trazer para nós, de cunho, inclusive, forte, profundo. O Marx, por exemplo, ele vai compreender a educação dentro do modo de produção capitalista, ele vai nos alertar os aspectos contraditórios e vai propor uma educação mais completa que permita ao trabalhador e à trabalhadora a retomar para si o processo produtivo, quebrando com a lógica da alienação, permitindo sua emancipação humana. E aí, nesse processo, o Marx ele vai constituir uma crítica da concepção burguesa de seres humanos. Ele também vai partir de uma categoria denominada praxis, que eu creio que muitas pessoas já devem ter escutado falar, que é a reflexão, ação, reflexão. E é com base nessa corrente do pensamento social que ele vai compreender que os seres humanos criam e recriam constantemente sua forma de vida, a vida social. Ele vai também entender que a sociedade ela é fruto da ação de homens e mulheres na praxis produtiva e na praxis social. Ele vai também nos ater a uma ideia liberal de natureza humana. Enfim, a gente precisa estar totalmente atento a isso, porque essa questão, ela, de certa forma, não vai conceber-se isoladamente, mas é preciso entender todos os seres humanos como seres ativos de um conjunto de relações sociais que ele trava com todos os demais. Essas relações e essas descobertas que são feitas dentro da praxis produtiva e praxis social, elas vão se institucionalizar e vão se fixar em valores materiais que vão permitir a continuidade da experiência social. É uma trilha que visa um caminho de entendimento de que as relações sociais elas são de exploração, de opressão. Os seres humanos eles também se alienam e alienam-se da sua vida social.
Não mais se reconhecem na sociedade aqueles que assim o praticam, pois quanto mais individualista for o ser humano, mais essa forma de vida desejada ela vai ser restritivista. Daí a gente começa a observar que o marxismo ele vai denunciar esse individualismo como expressão da alienação instaurada com o capitalismo. Essa superação da alienação, que é dito como um dos valores do ser humano burguês, precisa ser estudado, porque é a partir dela que relações de dominação e opressão vai corroborar para que esse indivíduo dificulte suas relações sociais e coletivas. É muito importante ter o cuidado com o individualismo, para que ele não seja sequestrado por outras tramas. Daí a prática educativa ela pode se nortear ou mirar para a superação desse individualismo. Marx ele nos alerta sobre isso, e essa perspectiva de uma educação inspirada em Marx, ela vai enfatizar uma relação entre educação e relações de classe. Será que todos nós temos consciência de classe? Ele também vai destacar como a educação pode perpetuar-se e reconfirmar desigualdades sociais e sistemas de dominação. Ele é aquele que vai nos alertar fortemente. Dito isso, esse slide dispositivo que vocês aí estão vendo, ele vai trazer vários outros estudos que o Marx ele vai compreender. Um deles é a sociedade como um conjunto de relações produtivas visando a sobrevivência, classes sociais. A gente precisa saber quem tem, detém e o que são os meios de produção, enfim. Aí já seria uma outra disciplina que a gente precisaria se aprofundar. Vamos partir para um outro estudioso, que é o Max Weber. No que diz respeito aos estudos de Max Weber, a gente precisa entendê-lo da seguinte forma: ele vai analisar a educação como um mecanismo de seleção social e manutenção do poder, destacando o papel dos diplomas e exames na estratificação social. É aquele autor que vai buscar realizar em seus estudos aquele viés classificatório. E aí a gente começa a observar que, de certa forma, Weber está muito vivo dentro das discussões da educação. Muita gente acha que é o que um papel vai dizer o que é, mas não é só isso, lembrem-se. O Weber, ele também vai estudar o capitalismo e suas consequências para a vida social. Embora ele não tenha se debruçado muito sobre educação, ele vai contribuir para que ela seja um objeto de estudo. Reflexões sobre elas vão acontecer no sentido da racionalização da vida social, que vai nos permitir como é que esse processo ele vai alterar formas e sentidos atribuídos à educação. E aí ele vai entender que no capitalismo a educação vai deixar de ser um instrumento de cultivo e vai passar a ser um mecanismo de obtenção de status, riqueza e poder. Vamos conhecer um outro autor? O Émile Durkheim. Pois é, nós temos um outro autor, o Émile Durkheim. Ele é considerado um dos pais da sociologia da educação. Ele vai analisar a educação como um processo de socialização e reprodução da ordem social, com foco e ênfase na função da escola, em manter uma coesão social. Ele vai apresentar vários conceitos e ele vai também, e por esse caminho que eu falei logo no começo do nosso encontro, que é entender o papel da educação em diferentes sociedades, na constituição da personalidade de cada indivíduo. Então, ele é um dos que vão trazer fortemente, né, essa relação da sociedade em função da interação dos indivíduos, das suas representações e crenças, e ele vai entender e buscar compreender como é que ocorre a interação entre os indivíduos, observando os fatos sociais, se são de maneiras coletivas, se repetem, se existem independentemente da vontade, se é possível coagir ou pressionar as pessoas. Nós não podemos nos esquecer também de outros autores, dois deles, né? Um deles é o Gramsci e o outro é o Pierre Bourdieu.
Gramsci, ele é considerado um dos pensadores mais influentes do pensamento educacional. Ele vai compreender o Estado como forte e a sociedade civil como fraca e desmobilizada. E as sociedades ocidentais, onde Estado vai dividir poder com a sociedade civil. No caso da sociedade civil, ele vai buscar compreender as estratégias de tomada de poder que acontecem nela e sobre ela. E aí ele vai entender que esse processo ele não vai ser feito somente com o uso da força, mas com persuasão, batalha de ideias. E o Gramsci, ele vai propor a escola de forma unitária, uma escola, ele pensa em escola que desenvolve o trabalhador e a trabalhadora, os filhos destes trabalhadores e trabalhadoras, e uma retomada do processo produtivo quando o trabalho intelectual e manual se uniriam novamente e teriam um outro pensamento e ação coletivo, pensando o ser humano como protagonista do processo, leitura do mundo, enfim, tem vários autores que também vão, de certa forma, se aproximar do pensamento do professor Paulo Freire, que ele vai ser aprofundado no momento da segunda unidade. Já no caso das análises do Pierre Bourdieu, ele vai permitir mostrar que existem diferentes capitais. Capital no sentido de acumulação, de riqueza, de poder, que são acionados em distintos momentos. Um deles vai ser o capital cultural, que não necessariamente vai ter relação com o capital econômico. O capital cultural ele vai ser adquirido na socialização primária, realizada pela família, e na transmissão de conhecimentos via instituições educacionais. Um dos principais temas que Pierre Bourdieu vai estar discutindo é a violência simbólica, que vai ser uma forma de coerção que vai se fundamentar na fabricação contínua de crenças, no processo de socialização e vai induzir o indivíduo a se posicionar no espaço social seguindo critérios e padrões do discurso dominante. Enfim, são estudos que precisam ser feitos e compreendidos de forma mais aprofundada. Dito isso, nós temos, dentro da metodologia que vai envolver a atividade da unidade 1, uma atividade única, onde vocês vão realizar o download e vão responder perguntas problematizadoras. Após responderem essas perguntas, salvem o documento sempre, revisem ele antes de submeter na plataforma Moodle. Eu desejo a todas e todos estudos muito interessantes e tragam as suas perguntas e dúvidas no encontro virtual, porque a prova presencial ela só acontece na segunda unidade. Eu desejo a todas e todos bons estudos e dúvidas, entrem em contato sempre comigo ou com o nosso tutor online e também os presenciais. Forte abraço. Tchau, tchau.